Então vamos lá para mais uma aula da nossa comunidade. Vamos concluir hoje aqui a nossa cozinha fazendo a troca dos materiais, né? Então a gente vai colocar aqui os MDFs corretos na parte da marcenaria aqui da nossa cozinha, tá? Então vamos começar aqui, vou aqui pelo 3D, vamos começar a analisar aqui, né? Então, ó, se o forro tiver exibindo, né, dá um SA, HH para ocultar temporariamente. E vamos dar uma conferida aqui no que a gente precisa ajustar. Na verdade, dá para a gente ir para o 3D da cozinha, né, porque fica mais fácil da gente fazer esse ajuste por aqui. Posso até pegar essa caixinha de corte aqui, ó, e puxar, né, porque aí a gente consegue ter visibilidade aqui por cima de todos os componentes, tá? Então, eu abri mais a caixa de corte, eu ocultei a caixa e aí a gente consegue ficar olhando, né, aqui por cima todos os móveis. Então vamos começar aqui a troca. Mas antes eu preciso que você faça a instalação da nossa biblioteca de MDF, né, das nossas bibliotecas de MDF. Na verdade, a gente tem várias bibliotecas de MDF do mercado. Então, para isso, eu já vou deixar o link aqui na descrição para que você confira essa aula, tá? Então, se você ainda não tem a biblioteca de MDF instalada em seu computador, que é a biblioteca da Duratex, da Arauco, da Guararapes, Bernec, que a gente vai utilizar aqui em nosso projeto. Então, faz a instalação dessas bibliotecas através da videoaula que eu vou deixar aqui na descrição. E aí você volta para essa aula, tá? Então, se não tiver, dá uma pausa aqui nessa aula, vai conferir essa outra, faz a instalação da biblioteca e volta para cá, porque a gente vai utilizar essa biblioteca aqui em nosso projeto. E lógico, você já deixa aí as bibliotecas de MDF disponíveis para qualquer projeto que você venha fazer posteriormente, né? É muito prático a gente ter ali à disposição todos os MDFs, né, dessas marcas disponíveis no mercado, para que você possa estar inserindo em seu projeto. E o bacana dessa biblioteca é que ela não vai ficar pesando o teu arquivo com todos os MDFs disponíveis, né? Na verdade, a gente faz a instalação para que ela fique instalada em nosso programa, né, no Revit. Então, se você tiver mais de uma versão de Revit em seu computador, por sinal, você vai precisar fazer a instalação dessa biblioteca, né, a integração dessa biblioteca no teu programa, nas versões que você tiver em seu computador, tá? Então, no caso, você vai fazer a instalação, volta para cá e aí a gente vai dar continuidade daqui em diante, tá? Então, vamos lá. Eu quero fazer a inserção de um MDF. Vou começar logo por esses móveis aqui da bancada, beleza? Então, vou até recuar essa caixa de corte, tá? Para que a gente foque aqui nesses móveis. Vou começar de cima para baixo. Então, vou começar aqui pelo fechamento. Então, podemos notar que aqui a gente tem um fechamento horizontal, né, de 15 milímetros, tá? Se eu abrir aqui, ó, ele já tem um tipo criado também de MDF azul e um de 18 milímetros, né, com chapa de 18 milímetros. Mas a gente precisa um aqui de um MDF madeirado, que a gente vai utilizar aqui o cavalo de Berlim, tá? Então, eu vou duplicar, vou vir aqui em editar tipo, vou começar logo aqui duplicando, ó, 15 milímetros, que é a espessura da chapa, e vou colocar MDF, Cavalho, Berlim, certo? Quando eu der OK, eu vou vir aqui, ó, onde tem material MDF branco, dou um cliquezinho para aparecer esses 3 pontos. Então, vou clicar, a gente vai abrir a nossa biblioteca de materiais. E aí, é justamente aqui que a gente vai começar a utilizar a nossa biblioteca de MDF, né? Você vai notar que a gente já tem disponível no nosso template alguns materiais, né? Alguns MDFs genéricos, né? São bastante utilizados. Um MDF madeirado, um MDF cinza, um fende, um branco, um preto, tá? Mas a gente vai ter, através dessa biblioteca, né, que você fez a instalação, outras opções. Então, a gente vai utilizar aqui, por exemplo, alguns MDFs da Duratex. Então, eu posso já vir aqui na biblioteca da Duratex e escolher a opção que eu quero, né? Então, ele vai aparecendo aqui as opções que eu quero. Mas eu posso também já digitar, se eu já souber, como é o caso da gente aqui, ó, eu vou querer o Cavalho Berlim. Então, quando eu digito Cavalho, ele já vai constar nessa primeira listagem aqui o MDF que a gente tem no template, ou seja, é o MDF que já está disponível aqui em nosso projeto, e também os MDFs que a gente tem nessas pastas extras, que seria aqui a nossa biblioteca da Duratex. Então, você vai notar que ele já vai constar aqui, ó, porque eu estava com a Duratex aberto, né? Os MDFs Carvalho que a gente tem aqui.
que no caso eu vou utilizar esse aqui, ó. Então, para eu adicionar esse material ao meu projeto e ele vir então para essa lista, é só você clicar nessa setinha aqui, ó, de adiciona o material ao documento. Então, quando eu clico, aí agora sim, esse MDF já está disponível para ser utilizado aqui também, certo? E aí você vai ver que ele já vai constar tudo direitinho. Quando você coloca lá na pasta correspondente, né, da aplicação das texturas, como tem explicando na aula de aplicação dessas bibliotecas, ele já identifica tudo automático aqui. Então, é só você selecionar e dar OK, certo? E aí eu posso já aplicar, né? Vou dar OK aqui. O MDF já está aplicado, a gente já aqui em cores consistentes já conseguiu notar essa diferença. Agora vamos começar a aplicação nos demais. Essas portas dessas basculantes também vão ser de Carvalho Berlim. Já esse de baixo a gente vai utilizar um MDF azul, que também é da Duratex, vai ser o MDF azul secreto, tá? Então eu vou começar a fazer essa duplicação para a gente então trocar os materiais. No caso dessas basculantes, como ela tem aqui um tamponamento, né? Então eu não preciso inserir na caixaria desse módulo o MDF Carvalho Berlim, como ele é um MDF de um valor mais caro, então a gente vai aplicar ele só nas portas e no tamponamento. E aí na caixaria a gente permanece com a aplicação do MDF branco, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, ele está identificado como superior, duas portas, porta retrô, mas eu quero que ele identifique que vai ser desse MDF, porque aí a gente já consegue puxar essa informação lá em nossas especificações, né? Através da tag de identificação. Então eu vou duplicar, tracinho, vou colocar aqui MDF Carvalho Berlim. Berlim. Eu vou até dar um Ctrl C aqui, tá? Ó. Eu vou pegar isso aqui, ó. Vou dar um Ctrl C, uma cópia. Porque aí nos próximos que a gente for duplicar, é só dar um Ctrl V, né? Fica bem mais prático. E aqui na porta, né? Eu já posso vir fazer essa aplicação aqui também. Porta, onde tem porta MDF1 e MDF2, né? Dependendo. Eu já posso fazer a aplicação do MDF Carvalho. Deixa eu pesquisar aqui. Duratex Carvalho Berlim, certo? Inclusive, eu posso até, se eu quiser, já digitar esse nome lá nos próximos, também é possível, tá? Vou dar OK aqui, ó. Eu vou até copiar. Eu tinha copiado MDF, mas a gente agora depois ajusta. Então, MDF, porta MDF2, Carvalho Berlim, certo? Quando eu der OK, essa peça aqui agora de MDF Carvalho Berlim vai ser trocada, tá? Então, note que eu troquei só essa, tá vendo? Essa daqui não, certo? Então, essa daqui, como ela é só de uma porta, eu vou vir e vou duplicar também. Eu vou aproveitar já aqui, vou só trocar para MDF Carvalho Berlim e a gente já ajusta diretamente aqui, ó, sem precisar entrar para pegar no navegador de projeto, ó, só dando Ctrl V, porque a gente já sabe exatamente o nome do material. Agora precisa ser exatamente o nome do material para você fazer essa aplicação dessa forma, sem precisar entrar lá no navegador de materiais, tá? Porque senão ele não vai identificar esse material. Então, beleza. Dei OK aqui. Tô também com essa minha peça aqui ajustada para esse novo MDF. Agora falta só ajustar aqui esse tamponamento e o fechamento, né? Então, vamos aqui para o fechamento vertical. Vou duplicar também, ele agora vai ser de 15 milímetros no MDF Carvalho Berlim, ok? E vou colocar aqui o material também já aplicado, só com o Ctrl V. Agora vamos para o tamponamento. Editar tipo, duplicar. Ao invés de ser MDF branco, né? Vai ser o MDF Carvalho Berlim. Opa. Vou duplicar. Ao invés de ser o MDF branco, vai ser o MDF Carvalho Berlim. Eu poderia deixar a marca também, tá? Eu acho bem interessante deixar a marca também. A gente já começou sem deixar. Eu vou colocar só o nome do MDF, mas quem quiser pode colocar. Já esses aqui de baixo, a gente vai utilizar o MDF azul, tá? Então, a gente vai começar a aplicação deles no MDF azul. Então, aqui a gente já tem criado esse MDF azul. Eu posso só selecionar para trocá-lo, tá?
E aí, em editar tipo, a gente já vai fazer a troca aqui também para esse MDF, que é azul secreto. Eu posso até renomear já aqui, ó, o nome desse tipo, né? E colocar exatamente o nome do MDF. Vou selecionar aqui agora, clico nos 3 pontinhos para a gente trocar aqui para o MDF azul, tá? Então, no caso desse MDF azul, ele também não consta aqui em nosso projeto, né? Ele vai constar aqui em nossa biblioteca de materiais. Vou até selecionar já aqui o MDF Duratex, ó, porque aí ele me apresenta somente os azuis, né? Que é o que está aqui na minha caixa de na minha caixa de pesquisa da Duratex, que no caso vai ser o azul secreto que a gente quer. Então, eu vou clicar aqui, ó, para adicionar esse MDF ao projeto. Selecionei ele aqui, então é só dar OK. Vou até copiar também já esse nome aqui, certo? Porque a gente vai fazer essa mesma aplicação para os demais componentes, da mesma forma que a gente fez esse de cima. Seleciona, duplica para o nome, troca para o material, certo? Então, vou dar uma acelerada nesse processo aqui e aí vocês podem repetir esse processo aí em casa também. Pronto, agora a gente vai para a aplicação dos móveis aqui de baixo, né? Vamos começar logo trocando aqui a parte do tamponamento e do fechamento, porque a gente já tem, né, essas peças com a aplicação do acabamento correto. Esse móvel de baixo, ele vai ser todo no Cavalho Berlim também. Então, é só a gente selecionar, né, e trocar aqui o material, ó, para o MDF Cavalho Berlim de 15 e esse fechamento também para o existente já aqui do Cavalho Berlim, beleza? Agora vamos começar a duplicar aqui esses outros modos. Lembrando sempre que a gente vai manter essa questão, né? De sempre que for possível, né, a aplicação de um MDF só pela parte externa, ou seja, só na frente, né? Sem precisar colocar esse MDF na caixaria, a gente vai fazer. Então, nessa condição aqui que a gente está trabalhando com tamponamentos, a gente pode fazer a aplicação também só nas portas. Então, vou começar a duplicar também aqui e colocar essa aplicação aqui só nas portas. Então, ele vai ser MDF, Cavalho Berlim também, tá? Aí a gente até coloca no projeto executivo a informação que as caixarias internas são de MDF branco, né? Porque aí já vale para todos esses. E aqui a gente vai colocar o material do Cavalho Berlim, tá? Vou logo copiar esse nome, porque aí a gente já aplica aqui, ó, no outro. Então, como esse outro aqui é igual, então eu só vou trocar, né, para o que a gente já duplicou. Duplicar esse. Trocando as frentes também. E agora esse daqui da torre quente. Então, se eu tivesse outra torre que eu fosse utilizar MDF branco, eu duplicaria. Mas nesse caso aqui, como a gente não tem, eu sei que eu não vou usar em nenhuma outra parte do meu projeto, né? Então, eu já vou colocar aqui só clicando em renomear, né? Eu vou colocar essa informação aqui do MDF que eu estou utilizando. Também com a frente de Cavalho Berlim. Certo? Então, a gente já concluiu a inserção dos acabamentos, né, nesse móvel aqui da bancada. Agora vamos passar para esse lado de cá. Vou até dar HR aqui para voltar a caixa de corte, né? Porque aí eu vou cortar nesse outro sentido aqui, ó. O legal é porque como a gente já estava também utilizando alguns componentes, né, que a gente já tinha duplicado, então ele já fez o ajuste aqui em algumas outras peças, tá? Então, você vai ver também essa aplicação aí aumentando, né, a nossa praticidade aqui no projeto. Então, já tem o fechamento do Cavalho de Berlim criado, é só trocar, tá? Esse de cá aqui já vai ser azul, que é esse componente de cá todo da geladeira vai ser azul. Na verdade, ele já tá criado aqui, mas a gente tem que ajustar, né? É o azul secreto e aqui também é Duratex azul secreto.
certo? Então, quando eu der OK, aí ele já vai fazer esse ajuste. Essa chapa aqui, vertical, ela também já estava duplicada, mas a gente precisa ajustar, né? Então, ajustar aqui, renomear o nome, azul secreto, e também vou trocar aqui para o nome do MDF. Lembrando que para a gente fazer essa troca, essa aplicação aqui, somente escrevendo o nome, ao invés de entrando aqui no navegador de materiais, a gente precisa escrever exatamente o mesmo nome. Então, preste atenção na hora quando você for escrever também, até para não ter erro de digitação, tá? Senão ele não vai entender qual o material que você quer. E essa chapa aqui inferior, ela também já existe, mas precisa ser ajustada aqui, né? Então, azul secreto e Duratex azul secreto, tá? Vou agora trocar esse MDF aqui de porta retrô, MDF azul de uma porta. A gente já tem um aqui, né? Na verdade, eu dupliquei aqui, mas poderia ter sido no mesmo. Se você fez no mesmo, só renomeando, então ele já deve ter trocado automático. Já esses outros aqui são de aplicação de caixaria de roupeiro, tá? Então eu vou explicar para vocês como é que seria esse processo já já. Vamos ajustar logo aqui a questão da gaveta dupla. Ela já está duplicada com a nomenclatura de Cavalho Berlim, então só eu vim aqui em editar e eu ajustar aqui as frentes, né, para o Duratex Cavalho Berlim, certo? Posso dar OK. Bem como essas outras, tá? Essas outras, elas são parte do roupeiro, tá? Mas é só eu com a tecla Tab, né? Sair clicando aqui até conseguir selecionar essa gaveta. Ela já tá duplicada, então é só eu vir em editar tipo e também trocar aqui a frente dela, tá? E aí vocês vão ver que as demais também já vão ser ajustadas. E agora vamos trocar, né, aqui a questão das prateleiras e da porta aqui do nosso construtor, tá? Em relação aqui logo às prateleiras, né, a caixaria de maneira geral. A gente já tinha duplicado aqui essa caixaria, já tinha chamado ela de cozinha armário alto, tá? Eu vou editar tipo e vou renomear já colocando aqui o material também. Então, MDF Cavalho Berlim, tá? Porque aí não resta dúvidas aqui roupeiro, né? Aqui armário, eu tô tratando aqui. E vou dar OK. E aí vocês vão notar que aqui dentro a gente tinha colocado uma chapa de 18 milímetros com 45 de profundidade, tá? Só que essa chapa, que é a padrão que vem aqui nas configurações, né, do template, elas são de MDF branco. Então, o que é que a gente vai fazer? Dei OK, vou com a tecla Tab selecionar essa chapa aqui, tanto a de 25, né, como também essas outras que a gente utiliza aqui na parte de fora da caixaria de 15, tá? E a gente vai editar o tipo e vai duplicar essa chapa. Aí eu vou chamar ela aqui agora de Cavalho Berlim, tá? Então, vou pegar aqui, ó, MDF, vou até dar um Ctrl C aqui, ó, MDF Cavalho Berlim, tá? E a gente vai trocar aqui também, né, essa chapa, tá? Então, ela vai ser Duratex Cavalho Berlim. Note que, como essas chapas elas estão destravadas, né? Ou seja, elas não são da configuração padrão aqui que está dentro da nossa caixaria, então ela vai trocar só na selecionada. Só eu vim aqui com as outras chapas de 25, que era essa e essa de cima, que a gente tinha trocado, né? Que ela seria de 25, o restante ficou de 15. Então, só essas que a gente trocou, ou seja, que elas estão destravadas das configurações aqui da minha caixaria, é só eu vir aqui e trocar para a nova prateleira que a gente duplicou ali de Cavalho Berlim, tá? E aí elas já vão ser trocadas aqui. Porém, para a caixaria geral, né, de maneira geral, a gente precisa ajustar essa outra aqui, ó. Essa chapa aqui da lateral. Mantém essa caixa de seleção de elementos fixados, tá? Para você conseguir selecionar, ó. E aí, essa caixaria aqui da lateral, você vai destravar só para esse momento, destrava só para você conseguir ajustar aqui essas configurações. Vai vir editar tipo e vai duplicar também, vai chamar ela aí de MDF, eu já tinha até copiado, né? MDF Cavalho Berlim, tá? Vou dar OK e vou trocar ela aqui. Depois que eu duplicar, eu posso trocar, né, para o Cavalho Berlim. Então, aqui é Duratex Cavalho Berlim, tá? E vou dar OK.
Porém, note que só a que está destravada é a que vai estar dessa forma. Eu vou até travá-la novamente, aí ela vai voltar ao MDF padrão, tá? Depois que eu fizer isso, eu vou poder trocar aqui dentro da minha caixaria, tá? Em editar tipo, certo? Então, eu vou vir em editar tipo, vou descer aqui, ó. E onde tem essa chapa aqui de 18 de profundidade, eu vou trocar para o Carvalho Berlim, tá? Fiz a troca na primeira, é só dar um Ctrl A, Ctrl C, né? E aí a gente vai dar um Ctrl A, Ctrl V nas demais aqui, ó. Então, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V. Beleza? Quando eu der OK, ele já vai trocar agora, ó, todas as chapas de 18 milímetros aqui da minha caixaria foram trocadas para esse tipo. E note que só nessa caixaria aqui, que é a de carvalho, né, que é da cozinha, tá? A da cozinha de armário alto, é que ela tá com essas configurações para que a chapa seja de MDF Carvalho Berlim. Então, sempre que a gente está trabalhando com construtores, a gente precisa duplicar não somente o construtor em si, como também a prateleira, tá? Então, diferente dos componentes que a gente só duplica o componente e já pode trocar, né, que ele vai ser alterado só nesse, a gente precisa, no construtor, duplicar o construtor e também a prateleira que aquele construtor está sendo utilizado, tá? Então, já anota essa informação aí, porque o construtor, ele funciona dessa forma, né? Contanto, se você for olhar, vou abrir aqui a caixinha para vocês verem. Se você for olhar aqui, ó, o outro construtor, aqui também é um construtor, né? Mas ele já é um construtor diferente, ele é o do cristaleiro MDF branco, né? Esse daqui já é o cristaleiro MDF azul, a gente ainda vai ajustá-los, né? Mas eles são outros construtores e eles dentro, né, na construção deles aqui em editar tipo, eles estão com a chapa normal, as chapas de MDF branco, tá? Por isso que essa alteração não é feita neles, é feita somente nesse. Mas se eu pegar esse construtor aqui e eu trocá-lo, né, ao invés de ser esse de cristaleiro MDF azul, eu trocá-lo para aquele que a gente tá lá, do armário alto, MDF Carvalho Berlim, ele vai ficar também com essa mesma chapa, tá? Então, ok, entendido isso, vamos fazer a troca aqui nas nossas portas. Se eu simplesmente destravar essa porta retrô e eu vim aqui em editar tipo e trocar para o Carvalho de Berlim, todas as portas retrôs que tiver com essa configuração aqui vão ser trocadas. Então, o que é que a gente precisa fazer? Duplicar aqui, né, essa porta e vou chamar aqui de Carvalho de Berlim. Então, MDF Carvalho de Berlim. E aí, agora sim, a gente vai poder estar trocando aqui, né, para o MDF Carvalho Berlim. E aí, essa porta vai ser trocada. Eu poderia, se eu travar essa porta novamente aqui, né, a construção normal aqui do nosso construtor de portas, vou selecionar ele aqui, ó, que seria esse porta Carvalho Berlim, tá? Ele vai voltar ao branco. Então, o que é que a gente precisa fazer também? Lembra que eu mencionei que o construtor a gente precisa duplicar tanto o construtor quanto a porta? Então, a gente duplicou a porta. Agora, ele já estava duplicado, né? Esse construtor de Carvalho de Berlim. Agora, eu preciso, então, alterar aqui dentro de editar tipo, né? O tipo de porta que está sendo utilizado aqui. Ao invés de ser a porta retrô, que é a porta comum que vem com MDF branco, eu vou colocar para ser a porta retrô de MDF Carvalho Berlim, que foi a que a gente acabou de duplicar. E aí, agora sim, quando eu der OK, né, ele já vai trocar na outra porta também, porque ele já vai entender que nas configurações deste construtor, a gente está utilizando este tipo de porta, né? Esse tipo de porta, certo? Então, essa é a lógica do construtor. Você duplica o construtor para você ter ali na nomenclatura e todos os construtores que estiverem sendo utilizados com essa nomenclatura, né? Ou seja, com esse tipo, eles vão estar com as construções que estiverem aqui dentro. No caso das caixarias, as construtores dessas chapas. No caso do construtor de porta, o tipo de porta escolhido, tá? Então, sempre a gente vai duplicar tanto o construtor, como também o que está incluso, né, nesse construtor. No caso aqui do construtor de porta, a porta retrô. No caso aqui do construtor da caixaria, as chapas que estão sendo utilizadas na caixaria, tá? Então, a lógica do construtor sempre é essa. E aí, para finalizar, mais uma coisa aqui que a gente precisa é também duplicar
essa chapa de fundo, né? A gente quer que essa chapa de fundo de 6 milímetros, ela não seja de MDF branco, ela seja do cavalo de Berlim também. Então, a gente vai simplesmente destravar da mesma forma que a gente fez para a caixaria, tá? Vou editar o tipo, vou duplicar, vou chamar, ao invés de ser MDF branco, vai ser cavalo Berlim, de 6 milímetros, certo? Vou trocar aqui, ó, Duratex cavalo Berlim, certo? E vou dar OK. Porém, ela tá destravada, né? Então, trocou só na que tá destravada. Eu vou travar novamente, ela vai voltar para o MDF branco. Vou selecionar o construtor e lá em editar tipo, ao invés de ser esse painel aqui, ó, de MDF branco de 6 milímetros, tá? Em painel de parede cortina, ele vai ser agora o que a gente acabou de duplicar, que é o MDF Cavalho Berlim de 6 milímetros. Então, quando eu der OK, todas as chapas de fundo desse móvel, ela vai ser aplicada para esse MDF de 6 milímetros. Entenderam a lógica da coisa? O construtor, ele vai ser duplicado, né? Porque ele vai ser ali um novo tipo, um novo construtor, para que a gente tenha vários construtores, né? Como no caso da nossa cozinha. Só que a gente já tem 3 construtores. O desse armário alto, lá na cristaleira a gente tem 2, né? Tem um que é do MDF branco e tem outro que vai ser do MDF azul. Então, só na cozinha a gente tem 3 tipos de construtores, né? 3 tipos de construtores de caixarias, tá? Mas cada um ele vai ter as suas singularidades, né? Então, cada um ele vai ter as construções, né? Os elementos que estão contidos. No caso desse, ele está contido com as chapas de 18 milímetros, né? Aí na parte da estrutura da caixaria, do MDF Cavalho Berlim. E na chapa de fundo, o MDF de 6 milímetros Cavalho Berlim. Já esse aqui ele vai estar contido tanto o MDF de 6 milímetros na chapa de fundo azul, como também na sua caixaria o de 18 azul. Então ele tem ali construções, né, estruturas dentro dessa caixaria diferente. Por isso a necessidade sempre de fazer a duplicação tanto no elemento que está incluso como no construtor. Deu para entender? Agora a gente vai fazer essa mesma aplicação aqui, né? A gente já concluiu aqui esse armário alto, a gente vai fazer essa mesma aplicação aqui para esses outros construtores. Então, deixa eu pegar aqui essa caixinha de corte e vou cortar ela assim, ó, para vocês entenderem. Ah, lembrando que as nossas chapas, ó, essa daqui também, ela tá com a profundidade de 40, né? Faltou, foi até bom que eu cortei assim, a gente conseguiu enxergar dentro. Eu posso trocá-la, se eu quiser, para uma chapa dessa, né? Ou eu posso deixar aí na chapa branca, tá? Como a gente, nesse projeto, não tem chapa de 25 branca, né? Ao menos aqui eu não me recordo. Então, eu vou trocá-la aqui para a chapa do Cavalho de Berlim também, tá? Só que essa do Cavalho de Berlim ela tem a profundidade de 45, né? Então, essa daqui ela vai precisar ser duplicada. Então, eu vou colocar aqui, ó. MDF Carvalho Berlim. E vou aplicar logo aqui o MDF, Duratex Cavalho Berlim, certo? Então, quando eu der OK, ela já vai ser trocada lá. Agora, vamos para essa daqui. Vou ocultar aqui a caixa de corte e vamos aqui para a nossa cristaleira. Primeiro, esse construtor já está duplicado, tá? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa ajustar essas configurações que está aqui dentro dele, né? Através da duplicação das chapas, que ele está com a construção aqui de chapas de MDF branco e a gente precisa que seja chapas de MDF azul. Vou até ocultar essa porta aqui, ó, para vocês, a gente ir vendo, né, essa troca sendo feita aqui dentro do nosso roupeiro, do nosso construtor, né, de caixaria, na verdade. Então, vou selecionar a chapa, lembrando que a gente precisa estar com essa fixação aqui, essa seleção de elementos fixados. Lembrando que a gente precisa estar com essa seleção de elementos fixados ativa, tá? Para que a gente consiga estar selecionando essas chapas contidas em nosso roupeiro, que são as chapas que estão fixadas, tá? Eu seleciono só uma para eu destravar e conseguir fazer a duplicação e depois eu posso travar novamente, né? Então, selecionei, destravei, vou vir aqui em editar tipo, vou duplicar colocando aqui o nome MDF azul secreto, tá? E vou trocar aqui para o Duratex azul secreto. Vou até copiar logo aqui e vou dar OK. Depois que eu fiz isso, eu vou então travar, tá? Porque eu não preciso dessa peça destravada, tendo em vista que eu vou trocar logo na
na construção dele como um todo, né? Eu vou trocar logo aqui nas configurações desse construtor, para que todas essas chapas, elas fiquem com essa opção do MDF azul secreto. Então, fiz isso, eu vou só dar um Ctrl C, Ctrl A, Ctrl C, né? Ctrl A, Ctrl V, Ctrl A, Ctrl V em todos esses daqui, para que todas as chapas, né? Todas as chapas do meu construtor, elas fiquem azul, tá? Essas daqui a gente trabalhou, né, com a chapa com fita de LED, tá? Então ela já tá até duplicada aqui. Basta a gente, de fato, renomear uma, né? Seleciona uma, renomeia para o secreto, só para adicionar aqui uma informação melhor. E aqui a gente já vai trocar para o Duratex azul secreto, tá? E aí, quando eu der o OK, ele já vai trocar nas demais, porque elas já estão com o mesmo tipo. E aí, por fim, trocar as gavetas, né? Eu vou selecionar aqui, ó, vou editar tipo, vou duplicar e vou chamar essa gaveta lisa de MDF azul secreto também, certo? E vou trocar a frente dessa gaveta aqui para esse MDF azul secreto também. Então, frente e frente, a gente troca para esse MDF. Essa que ela tava, que eu selecionei, né? A gente trocou para esse tipo aqui, tá? Eu deixei a parte da caixaria dela branca, tá? Eu poderia colocar azul também. Eu vou colocar azul, né? Porque aí deixa esse móvel aqui todo azulzinho. Então, eu coloquei na caixaria também esse MDF azul, tá? Então, ó, já ficou mais escurinho aqui. Então, agora é só eu selecionar, pode ser até ao mesmo tempo essas outras duas gavetas, né? E já trocar para o tipo criado aqui, azul secreto. Por fim, a gente vai agora só criar também aqui um MDF, que ele já tá duplicado, esse MDF azul de 15 milímetros recuado, tá? Eu só vou editar o tipo aqui e vou ajustar aqui a nomenclatura dele, vai ser MDF azul secreto. 15 milímetros, vou colocar mais um tracinho aqui, recuado, tá assim a informação dele, certo? E vou trocar aqui para o Duratex azul secreto, beleza? Quando eu der OK, ele já vai ser trocado lá, tudo certinho. Agora vou colocar aqui nessa caixaria aqui também, né? Nessa base, ele já tá o MDF azul duplicado, só vou renomear para ajustar aqui direitinho o nome. E aqui eu vou colocar também esse mesmo MDF, certo? Vou dar HR aqui para voltar. Essa porta aqui, ela é de espelho, então ela tá com vidro com alumínio, tá? Mas eu vou querer que ela tenha aí um vidro reflecta ou então um vidro canelado, né? Eu acho que fica bem bonito aqui o aspecto da nossa cristaleira se a gente trabalha ou com vidro reflecta, ou um vidro transparente mesmo, né? Acho que eu vou colocar um vidro transparente mesmo. E aí a gente consegue ter essa aplicação, essa visualização, né, do MDF azul por dentro e da iluminação também que está sendo feita. Eu vou colocar um MDF transparente mesmo aqui. Lá em editar tipo, né, eu posso já trocar diretamente o material que está aplicado aqui, tá com vidro, espelho, cristal, certo? Eu vou então fazer o seguinte, eu vou renomear o nome desse roupeiro, ele tá com porta de vidro com alumínio, eu vou colocar porta com vidro translúcido. Eu vou tirar esse com alumínio, vou colocar porta com vidro translúcido, certo? E aí, ao invés de ser um vidro espelho cristal, a gente vai colocar aqui um vidro comum, tá? Um vidro clean. Então, ele tem vários tipos de vidro aqui, como vocês podem ver, ó, quadriculado, reflecta, fantasia, canelado, branco, preto, tá? Mas a gente vai trabalhar aqui com um vidro normal. Vou colocar essa opção aqui, ó, de vidro, tá? Ou então porta-vidro também pode ser utilizado. Vou colocar esse vidro aqui, vou dar OK e OK novamente. Pronto, ele agora é um vidro reflecta. Inclusive, essa parte ao redor dele aqui tá alumínio, né? Se a gente quiser trabalhar com outra cor, né? Se você quiser trocar também esse metal aqui, você pode, através da edição de tipo, também trocar o acabamento desse metal, tá? Por enquanto eu vou deixar com esse alumínio mesmo, mas aí fica a seu critério. Agora vamos fazer a troca desse ajuste aqui dessa porta retrô. O que é que eu preciso fazer? Vou destravar
Vou editar o tipo, né? E agora eu vou duplicar chamando de porta retrô MDF azul secreto, certo? Essa porta vai ser azul. Vou trocar aqui para o Duratex azul secreto. E vou dar OK. Eu poderia só deixar essa porta destravada, tá? Mas se eu já tenho um construtor aqui que ele já está identificado como porta de MDF azul, eu posso também, lá na edição de tipo, né, eu já trocar o tipo de porta dele aqui, ó, para o MDF azul secreto. Dessa forma, independente da minha porta estar destravada ou não, né, ela vai ter essa aplicação de MDF azul, porque já está nas configurações deste construtor esse tipo de porta com MDF azul, tá? Essa parte de dentro desse móvel vai ser toda branquinha mesmo, então ele já tá correto aqui, ó, que o construtor dele é uma cristaleira de MDF branco, né? Na verdade é tipo um móvel de dispensa, né? Então já tá tudo certinho aqui também. Então vou voltar aqui com a caixinha, abrir toda a caixinha aqui, ó, da cozinha, pra gente verificar se tá faltando mais algum ajuste nesse ambiente. Ó, então a gente já fez o ajuste desses móveis de cá. A gente já fez desses móveis de cá. Fechamento deles, né? As chapas verticais, o fechamento superior e lateral também. Então já fizemos todos os ajustes necessários aqui dos acabamentos de MDF da nossa cozinha. Próxima aula a gente vai ajustar os acabamentos de bancada e os revestimentos de parede.